Oi, oi, gente! Estamos aí então no sétimo episódio do Pod Nutri. E cada episódio eu gosto de trazer conteúdos diversificados, assuntos bem diferenciados aí para poder enriquecer, né, o conhecimento de vocês que me acompanham. E hoje eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim e que vai me ajudar a desmistificar um pouco aquela frase que muita gente fala. Ai, mas antigamente não tinha isso, antigamente era diferente, antigamente é aquilo lá. Então eu trouxe uma pessoa que vivenciou na prática, quase que obrigatoriamente, essa desmistificação aí do antigamente era diferente, né? Então, seja muito bem-vinda, Margarete, que é a minha mãe. Então, esteja muito à vontade aí para poder falar sobre tudo, né, sobre a minha introdução alimentar, do meu irmão, do meu filho, do meu sobrinho. E eu tenho certeza que você que está assistindo vai aproveitar muito esse conteúdo e acho uma boa ideia depois enviar até para sua mãe, sua sogra, porque isso vai ser bom demais aí para quem já é mãe ou para quem está gestante aí e vai vivenciar todo esse processo aí. Então, mãe, seja muito bem-vinda, né? Muito feliz em te ter aqui gravando comigo para falar sobre um assunto que eu amo muito e um assunto aí que a gente teve que lidar de várias formas, né, na prática também, né? Sim. Então, quiser cumprimentar o pessoal, pode dar um oi, né? E não precisa ter vergonha. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui podendo ajudar a Tainara nessa empreitada aqui. Até porque para mim foi um desafio bem grande. Depois de ter feito a introdução dos filhos, que era muito diferente, totalmente diferente, acompanhar a introdução do Arthur e agora poder estar fazendo a introdução do Matias é sensacional. Vale a pena mesmo a gente prestar atenção nisso aí. Então, só para eu explicar, para vocês entenderem, né? Quando a minha mãe fez a minha introdução alimentar, a do meu irmão, eram tempos muito diferentes, né? Não existia Instagram, não existia Facebook, não existia Google, não existia nada. Era muito mais pelo aprendizado que veio dos pais e acabava replicando, né? Da forma que sabia, da forma que entendia. E no disse-me-disse aí das famílias, amigos, vizinhos, né? Daquela época, que era a rede social de antigamente, era a vizinhança, né? E então, a mãe vai confirmar, tem um livro que a gente tinha, antigamente era muito hábito, hoje em dia alguns fazem, alguns não, eu até não fiz, mas é o livro do bebê. E eu tenho um livro lá, que é o livro do bebê, e que tem anotado várias coisas. Tem anotado quando que eu comecei a andar, peso que nasci, altura, essas coisas todas. E uma coisa que estava escrita lá foi o dia em que eu comecei a comer. E um tanto quanto impactante para os tempos de hoje, lá estava que eu comecei a me alimentar com 3 meses. E hoje eu fico pensando, 3 meses, meu Deus, né? Se eu indicar hoje a introdução alimentar para um bebê de 3 meses, vão cair de pau em cima de mim, né? Porque o bebê não está preparado para receber alimentação nos 3 meses. Mas eu queria te perguntar, porque eu de fato não lembro, né? Mas como é que foi? Por que que foi assim aos 3 meses? Quem que orientou? Ou foi assim, porque a avó falou e era papinha? Como que era? Conta aí pra gente. Olha, assim, era uma coisa bem natural, porque as crianças, antigamente, no teu caso, né, tu mamava no peito, e a gente tinha uma vizinhança muito legal, que participava muito, que era uma família que me ajudou bastante quando eu era pequena, e daí começou assim, ela precisa comer alguma coisa, porque só o leite não vai ajudar, é pouco, vamos dar uma banana amassadinha. Daí a gente começou dando banana amassadinha, maçã raspadinha, purezinho de batatinha, já nessa idade. Tipo assim, era uma colherinha, era duas, mas daí começou a aumentar gradativamente. Mas era mesmo porque as pessoas acabavam dizendo que o leite materno não sustentava e a gente acabou indo nessa pira ali e começou a alimentar mesmo. Ah, entendi. Para ver como são as coisas, né?
o leite materno não sustentava. Isso naquela época já era falado e a gente... 30, eu ia falar 20 anos, mas já ia estar me equivocando. 32 anos depois ainda escuta a gente falando que o leite materno não sustenta. Tipo, são crenças tão antigas que ainda vêm nos dias de hoje, sendo que tem tanto conhecimento aí livre para as pessoas consumirem e estarem por dentro do real entendimento do que é. Porque hoje em dia existem vários estudos, existem... formas de entendimento, de saber a composição do leite, de saber o quão importante ele é para o desenvolvimento, né, do ser humano. E, caso alguém não saiba, o leite materno, ele é a principal fonte de alimento e nutrição do bebê até 1 ano de idade. A alimentação começa aos 6 meses, só que ela vem como coadjuvante. Então, o bebê tem dos 6 meses até 1 ano para aprender a comer. Então, o leite materno, sim, é fonte de vida, é fonte de nutrição, é fonte de saúde. Então, é muito importante a gente estar cada vez mais desmistificando isso, né? E eu mamei muito, né? 1 ano e 8 meses, mamou bastante. E também naquela época era muito comum que as pessoas, quando saíam da maternidade, já ganhavam 2 chuquinhas, que era uma para mamadeira e outra puxar. Então, as crianças, no tempo que tu era pequenininha, já começavam a tomar chá desde o primeiro mês. Mamava um pouquinho, daqui um pouquinho era chuquinha de chá. Era chá de maçanilha, chá de camomila, de erva doce, vários chás. Então, assim, era uma coisa que hoje em dia a gente estranha muito, porque a gente sabe que não pode. Mas naquela época era muito comum as crianças tomar chá. E chá hoje, a indicação, né, é que seja inserido após os 6 meses, né, e que não seja um substituto de água, né, a criança tem que tomar água, o chá é indicado para um momento específico e não deixar numa mamadeirinha, num copinho para ir tomando de pouquinho em pouquinho ao longo do dia, né, e fora que ele pode causar uma intoxicação muito grande na criança quando oferecido antes do tempo, né, mas graças a Deus estamos aí, né? Isso aí. Só que é muito importante a gente ter o entendimento de que não é porque antigamente era feito de um jeito que a gente precisa ficar replicando a vida inteira, sendo que tem atualização, sendo que tem conhecimentos super atualizados, na verdade, né? E estudos bem atualizados e tudo mais. E... só para voltar um pouco mais atrás no tempo ainda, a do Cassiano também foi mais ou menos assim? A do Cassiano já foi diferente, que ele não quis mamar, ele mamou 15 dias só. Então, assim, no tempo da Bisa ainda, era mamadeira com fórmula primeiro, né? E daí a fórmula era cara, na época o pessoal já não queria, a fórmula não era que nem hoje em dia, mais acessível o pessoal comprar. A gente começou daí, dava a mamadeira com maisena, mamadeira com araruta, com várias coisas diferentes. Era assim. para ganhar peso Era mesmo. para ganhar peso, para ser gordo. Porque criança gorda era criança bonita. Saudável, era sinônimo. Gordinho era sinônimo de criança saudável, Sim. Né? Não, super entendo, mas é porque realmente era a informação que se tinha, né? Sim. E depois, querendo ou não, a nossa alimentação ao longo da vida, tanto a minha quanto a do Cassiano, assim... apesar de a gente ter participado do boom da industrialização, onde começou a ter tudo que é de industrializado, bolacha, biscoito, chocolate e tudo mais, a gente até comia umas coisas assim, só que no mais a gente comia de tudo sempre, né? Sim, sempre comia de tudo, mas era sempre o mais básico, a comida simples, comida caseira, sempre prevalecia isso. Nunca era assim de ficar comprando muita pizza, muita besteira naquele tempo, mas era comida mesmo, comida de verdade feita em casa. Uhum. E bolacha e biscoito, essas coisas também na época era biscoito que a gente fazia, não era aqueles biscoitos industrializados. A gente fazia o próprio doce, fazia a própria orelha de gato, fazia as coisas para vocês mesmo consumir. Não era tanto comprado como hoje em dia. Hoje em dia é mais fácil para ter acesso. Naquele tempo já era mais difícil. Ah, tá. E querendo ou não, só o fato de ser feito em casa já tem menos conservante, menos corante, menos químicos que vão preservar esse produto por mais tempo, né? E já é muito mais saudável do que oferecer produtos industrializados já para a criança desde cedo, né? E encher essa criança, né,
químicos aí que não são agradáveis para a saúde, né? Mas hoje também, depois que eu me formei em nutrição, quando eu já estava estudando nutrição, eu já vinha sempre em casa falando muito sobre alimentação, fazia vários alimentos, várias refeições diferentes e saudáveis para vocês sempre experimentarem quando a gente morava juntos ainda, né? Sim. E então, quando eu tive gestante e comecei a falar sobre quando meu filho nascer vai ser assim, assim, assado, quando meu filho nascer vai ser de tal jeito, só vai comer açúcar depois dos 2 anos. Já não era uma novidade tão grande para eles, porque eu sempre busquei falar sobre saúde e nutrição e fazer coisas voltadas para isso dentro de casa, né? E aí, então, eu engravidei e tudo mais. E quando o Arthur nasceu, uma das coisas que eu mais defendia era que ele só ia comer açúcar depois dos 2 anos, né? E como que foi para vocês lidar com essa informação no início, assim? No início foi difícil, até porque no nosso tempo não era assim. Mas já minha cabeça já tinha sido preparada durante toda a gestação e na minha cabeça já estava assim, até 2 anos eu vou respeitar e ele não vai comer e não pode, pronto. Se a mãe acha que não pode, não é eu como vó que vou fazer diferente, até porque é importante para a saúde dele. Então eu respeitei os 2 anos, mas agora tem doce na casa da vó. Mas é muito importante essa questão, né? Essa palavra, assim, é respeito, né? Eu trabalho com muitas mães. E tem mães que conseguem facilmente conversar com as avós, né? Seja a mãe ou a sogra, e que tem uma conversa super aberta e é super tranquilo e é respeitada na sua decisão, né? Mas tenho pacientes que já chegaram a relatar que chegaram a chorar, assim, de não conseguir se posicionar, de não ter respeito em cima das suas decisões e tudo mais. E eu acho, assim, que isso causa... quem acaba sofrendo, na verdade, é a criança, né? Porque a mãe, em momento nenhum, vai tomar uma decisão, uma atitude pensando no mal da criança. Pô, se eu não quero dar açúcar é porque eu sei que isso causa um mal danado e, né, eu quero que respeite essa minha decisão e tudo mais. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que o respeito é a base de todo esse processo aí da introdução alimentar, porque não é fácil uma introdução alimentar, não é fácil ensinar a criança a comer bem. E se torna muito mais difícil quando a rede de apoio não dá o apoio que precisa dar, né? E acaba, pelo contrário, batendo de frente, querendo colocar a sua opinião de conhecimento antigamente, né? De antigamente, como autoridade, né? Então, é importante que a gente traga esse conhecimento para o pessoal que está assistindo, porque é possível a avó também participar na introdução alimentar, da alimentação da criança como um todo, de forma ativa e também saudável, né? Então, uma das coisas que eu fiz quando tomei a decisão, ele não vai comer açúcar. Família, é o seguinte, eu não quero que ele coma açúcar. Tá, o que eu faço? Eu ensino eles a fazer coisas que o meu filho possa comer. Então, porque muitas vezes o que a família precisa, o maior embate é o quê? É que a pessoa, né, o familiar mais antigo, assim, que não tem tanto entendimento, né, atual, cria esse bloqueio, esse obstáculo de não querer abrir essa chance, né, para o novo, porque não sabe como fazer, não sabe como conduzir isso. Então, né, foi uma das coisas que a gente fez. Eu sempre te ensinei, né, a saber o que fazer para o Arthur, como preparar, ou receitas também sem adição de açúcar, né? E isso ajudou muito, não foi?
Sim, até muitas receitas que tu me passou eu fiz. Quando eu sabia que ele vinha tomar café, eu fazia biscoitinhos para ele na air fryer, para ele poder tomar café, comprava frutinha, ou então ia no mercado, comprava bolachinha de arroz. Jamais deixei de ter coisas que ele gostava de comer, mesmo sendo coisas que ele podia comer. Então, sempre tive bastante opções de comidinha para ele, para deixar ele feliz. E também, assim, muitas vezes eu sozinha procurava na internet algumas receitas saudáveis diferentes para tentar inovar, para surpreender até a mãe da criança, que mostrar o meu interesse de poder estar servindo alguma coisa diferente para a criança. Isso é bem importante. Isso faz toda a diferença, assim, porque em muitos lugares que eu sempre ia, eu levava algumas coisas para o Arthur ter opções para consumir naquele determinado momento. Só que não é sempre que a gente consegue se preparar para isso, né? E quando a gente vai num local e se sente acolhido, né, nessa questão, e a pessoa já se preparou antecipadamente, já fez, então vai ter lá uma opção para a criança, a mãe fica muito mais tranquila, é muito mais leve, né? E fora que cria uma conexão de confiança muito maior. Então, eu vou deixar meu filho lá e sei que vai ser respeitada a minha decisão, que ele não vai comer açúcar, né? E esse assunto é muito importante, eu gosto sempre de falar, porque é um assunto que traz muita dor de cabeça. E não só em volta do açúcar, né? Em volta de várias coisas, né? A maior defesa que as pessoas mais velhas, né? Não vou falar mais velhas, que talvez mais experientes, assim, né? Usam esse argumento do antigamente. Só que antigamente, né? Antigamente não tinha nem celular, a gente não tinha nem como se comunicar assim tão fácil. Então, toda a atualização em volta de tudo, ela é para facilitar a vida, é para ajudar. Então, na alimentação não tem por que ser diferente, né? Não tem por que a gente viver lá no passado, sendo que tem atualizações que são muito importantes e benéficas para o desenvolvimento da criança, né? Do comportamento alimentar da criança, porque até a mãe falou, né? Claro que na minha introdução alimentar, com 3 meses, por aí, com certeza é óbvio que teria que oferecer amassadinho, Só né, amassadinho. e tudo mais, porque eu não ficava nem sentada, né, então, para ocorrer um engasgo, a chance era muito grande, e graças a Deus não aconteceu. Só que hoje em dia, a indicação de oferecer o alimento aos 6 meses é por prevenir também o engasgo, né, e eu, inclusive, postei um vídeo na minha rede social, que viralizou ali no Instagram, sobre o engasgo e reflexo de gag, que é uma diferenciação que a gente precisa entender na introdução alimentar, porque a criança engasgando é uma coisa e a criança tendo reflexo de gag é totalmente outra, tá? Só que o reflexo de gag, ele previne a criança do engasgo, né? E foi bombardeado de comentários positivos, mas também de comentários de pessoas, né, de 50 anos para mais, assim, criticando, né? Mas é o quê? De acordo com o entendimento que elas têm daquela época, né? E em que era orientado a criança a comer com 3 meses. Então, é muito diferente. Então, a gente precisa entender que o mundo mudou, as coisas mudaram. E a gente não tem por que viver na pré-história sempre, né? Para sempre. E hoje o Arthur, a alimentação dele, a gente vê, ele senta na mesa, ele come direitinho, ele come de garfo, colher, tudo sozinho. Ele sabe o que ele tá comendo, ele olha, ele sabe que alimento ele tá comendo, né? Sim. E ele sempre tá junto na mesa e participa de todas as refeições, até mesmo quando tá na casa da avó, né? Sim. Ele não é aquela criança assim que tem que dar comida pra criança primeiro para depois os adultos comerem com calma. Não, ele participa de todos os momentos, inclusive do preparo, né? Sim. Quantas adora. vezes ele já fez coisas com a vovó? É verdade, bastante vezes mesmo. Ele adora participar de fazer, de ajudar, inclusive de ajudar na pia. Lavar a louça, deixar as coisas tudo em ordem. Ele é muito organizado, fazer suco. Isso mesmo, botar as coisas na batedeira. E essa vivência toda para a criança é muito enriquecedora, né? Traz memórias muito boas, memórias afetivas, inclusive, né? E hoje em dia
que o Arthur já passou os seus 2 anos, já tá aí com 2 anos e 3 meses, já tá um baita, já tem acesso ao açúcar na casa da avó, né? Porque foi um combinado, né? Depois dos 2 anos, poderia ter acesso, mas na casa da avó. Lá em casa, o acesso é restrito ainda, né? Porque eu tenho opções, eu sei fazer várias receitas e coisas que ele pode consumir, que ele gosta, que é sem açúcar. Então, não tem necessidade de eu estar, né, inserindo açúcar dentro da rotina de casa, né? Mas, como casa de vó é casa de vó também, né? Chegou o momento em que ele pode consumir, né, de certa forma, uma outra coisinha com açúcar. E a gente também não liberou total, né? Não é chocolate, não é bolacha recheada, não é essas coisas hiper açucaradas aí, sem conteúdo nenhum, né? São uns biscoitinhos secos, né? Mas para ele é engraçado porque tem formato de urso. Tem o biscoitinho da girafa, tem, né? Então, para ele, o máximo é isso, porque traz uma identidade visual ali que ele já sabe que na casa da avó tem biscoito de urso. Então, a gente até pergunta, né? Ai, vamos na casa da avó hoje? O que tem na casa da avó? Bitoito de urso, né? Isso aí. Quando ele chega lá é a primeira coisa, né? Ele vai no pote. Vai no pote. Mas é porque ele criou essa memória, né? Agora, hoje em dia, aqui na casa da avó, ele tem esse carinho aí em forma de alimento, né? Mas, independente disso, ele come as outras coisas, né? Come. Vocês fizeram janta ontem mesmo, o que ele comeu? Ontem a gente fez jantinha, né? Porque ele veio da escolinha que o vovô buscou e trouxe lá para casa. Daí eu fiz omelete para nós, ele também comeu. Daí eu fiz bolinho de feijão, que a gente gosta muito. E ele comeu achando que era bolo de chocolate. Adorou o bolinho de feijão. E até salada, ele comeu alface segurando na mão mesmo, assim, porque era difícil para comer de garfo. Mas adorou. Tudo que o vovó e vovô comeram, ele também comeu. E sopa, ele ama também, né? Sopa, da vovó é melhor. Ele gosta da sopa da vovó. Sim, eu fiz esses dias sopa em casa e falei, que gostosa a sopa. Quem foi que fez? A vovó. Pensei, não, já perdi o posto, né, de sopa, mas é muito bom, eu gosto de deixar claro, assim, que a partir do momento que agora ele teve acesso ao açúcar na casa da vovó, mas que estando lá, mesmo assim, ele come a comida saudável, se oferecer uma fruta, ele come a fruta, ele gosta de amendoim também, castanha, o que oferecer, ele come, então... Isso tudo é benefício de uma construção que foi feita ao longo desses 2 anos, né? E da construção que eu venho fazendo diariamente em casa, que também é muito importante, né? E agora, minha mãe está vivenciando uma nova fase, né? Porque hoje eu virei tia do Matias, meu sobrinho afilhado, né? E estou podendo vivenciar uma fase muito importante da vida dele. Estou podendo vivenciar de perto, orientando tanto o pai e a mãe, né? Quanto a minha mãe também, que é a avó. E ela fica com o Matias durante o dia todo, durante a semana, né? Então ela participa com ele do lanche da manhã, do almoço, do lanche da tarde e da janta. Ela participa de todas as refeições dele, praticamente, de segunda a sexta, né? Quase todas. E então, com o Arthur, ela vivenciou de perto, mas não de forma tão atuante, que foi eu que fiz mais a introdução alimentar. E agora ela está replicando tudo que ela viu eu fazer, que viu eu aplicar com o Arthur, ela está replicando no Matias, também recebendo as orientações atuais que eu vou indicando agora ao longo dos dias, né? E também, às vezes eles vão lá em casa para eu olhar de perto, ajudar de perto e daí dar umas dicas para ela de como fazer. E tá sendo muito legal, né? Como que foi desde o começo, assim, vivenciar isso agora do zero? Olha, eu posso dizer para vocês uma coisa. A introdução alimentar é uma coisa complicada para quem vivenciava aquelas antigas, sabe? Porque no começo a gente é acostumado a fazer aqueles pratos maiores, achando que a criança vai comer. E às vezes a gente faz um prato para a criança comer e ela come 1, 2 colherinhas e ela não quer mais. E a gente não pode insistir, é só aquilo mesmo e deu.
e aquilo já vai ser descartado. Então a gente tem que cuidar sempre para colocar pouca coisa nos pratos no começo, porque a criança vai experimentar e não vai comer. Então isso eu já aprendi. Nas primeiras semanas eu joguei muita coisa fora assim que eu fazia mais. Agora eu já faço pouquinho e vou, se precisar, depois eu vou lá e pego mais um pouco, coloco no pratinho mais um pouco. Mas é a criança que vai te dizer quanto ela quer comer, e não tu dizer para a criança quanto ela deve comer. Viu que a criança não quer mais, ele vai te fazer sinal que ele não quer mais. Vai fechar a boca, vai mexer a cabeça e não quer mais. Vai se lambuzar a cara inteira de comida, mas deu? Deu. Então, no outro dia, tu vai oferecer de novo, de novo, de novo, até a criança começar a comer um pouco mais. Com o Matias, no começo, eu estava desanimada, assim, meu Deus, ele não come nada, eu preocupada, porque a cobrança, se os pais iam me cobrar alguma coisa ou não. Mas eles são muito sossegados, graças a Deus. Hoje em dia, tu vai oferecendo a comida para ele, ele já abre a boquinha, ele já espera a comida, ele já come mais colheradas. Hoje eu servi polentinha para ele no almoço. Nossa, eu até chamei a mãe dele para ver, de bonito, de fazer aviãozinho para ele, e ele comendo, e abrindo a boquinha e esperando a comida. Então, assim, então agora eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo. Perdi aquele medo que eu tinha do início. Então, assim, para as meninas, para as mães, para as avós, não se desesperem com a alimentação, porque é assim mesmo. Tem dia que tu vai fazer e ele não vai comer nada, mas tu fez, tu apresentou, tu mostrou, lambuzou tudo, derramou no chão, não tem importância. Isso a gente limpa depois, mas é normal. Mas é difícil, não é fácil não. A gente tem que ser perseverante, mas com certeza eu vou vencer essa batalha. Não é porque hoje em dia é diferente que significa que é fácil, né? Isso é um entendimento que a gente tem que ter, que faz parte da introdução alimentar. Na verdade, é muito mais fácil quando a gente tem conhecimento e quando a gente sabe o processo, sabe entender os sinais do bebê, sabe o que esperar, sabe como conduzir. Quando a gente tem todo esse conhecimento, toda essa orientação, se torna muito mais leve, porque daí a gente não cria a expectativa de achar que a criança tem que comer tudo, de achar que comeu pouco ou achar que comeu demais. Não, a criança ela vai comer realmente o que para ela é suficiente. Lembrando que a criança leva alguns meses, assim, em torno de até os 9, 10 meses, para entender que o alimento sacia uma necessidade fisiológica de fome. Antes disso, a criança tem mais contato com a comida por curiosidade e por imitação, porque ela imita o adulto a fazer o que o adulto está fazendo. Então, ela vê o adulto comer e vai imitar, porque entende que, se ele está fazendo, então eu também tenho que fazer. Né? Também vou fazer, então é porque é seguro. Então é muito importante essa vivência da criança também vendo os pais fazerem a mesma coisa, comerem a mesma comida, né? E como que foi para te fazer também o BLW, que é ofertar o alimento de uma forma mais inteira para que a criança tenha autonomia e independência para ter contato, para pegar com a mão, para levar para a boca, para esmagar, para sentir a temperatura, a textura. Como que foi? Foi muito desafiador? Não, até não, porque eu já via como o Arthur fazia, né? Mas assim, eu tinha dificuldade às vezes no corte das frutas, que a laranja tem que ser de atravessado, para não ter a de facilidade tanto do engasgo, das frutinhas assim, em si, né? Da banana, que tem que deixar com um pedacinho de casca. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade, sim. Mas era bonito de ver ele comer, ele pegar, ele chupar as frutinhas. Às vezes esmagava, às vezes jogava só no chão. Mas a dificuldade maior mesmo que eu tinha era nos cortes das frutas. Daí eu fui pegando, pedindo para ti, e perguntando, e cortando do jeito correto, né? Mas agora não, agora já não tenho mais medo. Agora já tô pronta para terminar. Sim. Legal. E ele nunca engasgou, né? Já engasgou. O reflexo de gag? Só o reflexo de gag. Engasgar, não. E no começo ele teve umas 2 vezes que ele, tipo, voltou um pouquinho de comidinha, tipo um vômitozinho, mas nada de engasgar feio, não. Não, e o reflexo de gag, o vômito é comum no reflexo de gag, porque a criança faz ânsia para poder se livrar daquele alimento que está ali na boca e, às vezes, com a força que faz, volta um pouquinho de comida, mas é super normal. A criança volta a comer tranquilamente, sem dor, sem incômodo nenhum. Então, é super tranquilo, tá? E
Então, agora a gente já teve várias experiências. Olha só, ela já vivenciou desde a minha introdução alimentar com 3 meses, tudo amassadinho, trituradinho, para agora, passou pelo Arthur, agora tá com o segundo neto, oferecendo aí os alimentos em BLW, sem neura, sem preocupação, bem orientada, né? Que é o mais importante. Então, já posso ter mais quantos filhos? E o Cassiano? Poder ter, vocês podem ter um monte, né? Eu espero poder ajudar, como eu estou ajudando agora, porque eu estou muito feliz de poder estar ajudando nessa introdução alimentar. Porque além de ver ele aprender, para mim é uma satisfação de saber que eu como vó, estou dando essa experiência para ele, né? De apresentar os alimentos e de fazer tudo. E também não é assim, vou fazer uma comida para ele, vou fazer um feijãozinho, só botar o grão do feijão no fogo com água e deu. Não, a gente não pode botar sal, mas a gente bota daí uma cúrcuma, bota uns temperinhos verdes, bota cebolinha, um alhozinho, tudo para dar sabor. Na verdade é uma comida saborosa, só não tem o sal, mas ela fica gostosa, porque às vezes eu experimento e, nossa, fica uma delícia. Sim, e é bom a gente começar a trazer de forma empática os nossos pais e avós a terem esses entendimentos, né? Porque, por exemplo, assim, eu chegar e falar, não pode o sal, porque não pode, só não pode, pronto. É diferente do que eu chegar e falar, olha, o seguinte, o sal não é indicado até os 6 meses, por quê? Porque a criança vai começar a tomar água com 6 meses, ele ainda não vai estar com um consumo de água adequado para começar a ter um consumo de sal. Então, os rins, que ainda não estão bem maduros, que terminam a sua maturação com 1 ano de idade, não vão estar trabalhando de forma sobrecarregada. E aí a criança vai ter uma experiência de contato com o sabor natural dos alimentos, não vai estar já consumindo alimentos cheios de sal, sem sentir o real sabor que tem da cenoura, do brócolis, do feijão e tudo mais. Ela vai ter, depois de 1 ano, vai ter o resto da vida para consumir sal. Então, a gente tem que oportunizar para a criança ter essas experiências agora, dos 6 meses a 1 ano, que além de estar protegendo esse paladar de um consumo abusivo de sal na vida adulta, vai estar protegendo também a função renal, que ainda não está bem pronta aí para poder receber, né, essa quantidade de sódio em excesso. Então, é muito legal isso. E é bom que, né, como eu já disse no início, esse episódio de hoje é para vocês enviarem para as mães de vocês, para as avós, para que elas comecem a terem mais entendimento e ver que elas podem sim ajudar e participar da alimentação das crianças, sem prejudicar a saúde e sem ter essas divergências aí de conflitos com isso pode, isso não pode e tudo mais, e sim só respeitando e entendendo o que a mãe optou, o que a mãe deseja para a alimentação, para a vida alimentar do filho, né? Então isso é muito bom. E é isso aí, eu acredito que a gente conseguiu trazer um conteúdo bem legal aí para o pessoal, e eu quero também aproveitar esse momento aqui, né, para deixar gravado mesmo que eu sou muito, muito grata por toda a tua dedicação como mãe, como avó, sempre ajudando tanto a mim, quanto ao Arthur, quanto ao Cassiano e a Luísa lá no dia a dia deles, porque pra gente é muito importante essa rede de apoio, porque assim, se for para ser uma rede de desapoio, então que nem seja, né? Se é para estar junto, é para apoiar, é para ajudar, é para participar de forma positiva, porque gente criticando, gente vindo desafiar a tua maternidade, vão ter muitas, né? Então é bom que a gente saiba que a gente tenha com quem contar e que possa ser ter essa parceria, né? Então, aproveitando esse episódio aí, para dizer o quanto eu sou grata e a minha mãe por tudo, e te agradecer por ter participado, por ter gravado aqui comigo, que eu sei que talvez para ti é até estranho, primeira vez aí gravando num podcast. Foi de última hora que eu tive essa ideia também. E muito feliz, então, com esse nosso encontro aqui. E tenho certeza que muita gente vai se beneficiar com todo esse conteúdo, com essa nossa troca de ideias, de conversa, né? E antes de finalizar esse vídeo, eu vou pedir para vocês,
se inscreverem no canal, ativarem o sininho, né? Para sempre que tiver vídeo novo, vocês vão conseguir saber aí de primeira mão. E até logo. Quer se despedir do pessoal também? Bom, o que eu quero deixar aqui para as mães e para as avós, como uma despedida, em primeiro lugar, para as avós não querer passar por cima dos pais. Os pais sabem o que é bom para os filhos. Levei muito puxão de orelha e sei disso. E outra coisa, sigam a Thay, que ela tem muita dica boa, vocês vão ver. Eu também, se tiver qualquer informação que eu puder dar para vocês, também vou estar dando. E eu sou muito feliz de poder estar ajudando meus netos, assim como eu fiz para os meus filhos, tudo errado, né? Agora eu estou podendo ter a chance de consertar fazendo certo com os netos. E até 2 anos eu falei para minha filha, eu ia respeitar 100%. Foi o que aconteceu. Deu 2 anos, pronto, ativei o meu sininho, chega. Agora com o Matias está sendo a mesma coisa. E também assim, eu vi outras vós fazer assim, quando a minha filha não está perto, eu posso dar uma escapadinha, vou dar um doce, ela não está sabendo. Não, eu respeitei 100% os 2 anos. Vontade deu, mas não fiz. Então, não façam pensando que está sendo bom. Então, ao invés de dar um alimento, faça uma brincadeira, vai brincar com eles, dão memórias afetivas, que vai ser muito mais importante do que um doce. Valeu, pessoal? Fica a dica aí, pessoal. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo episódio.